Turururu. Down, down, down. Burururu. Down, down, Barabarum. that is enough. Oh, No, I'm kidding. eu estava-me a divertir. Oh, ok. Podíamos ter Vamos continuado. fazer mais um bocadinho. Não, agora já Não, agora já passou. Agora já passou. Já Não. passou. Sorry. Yeah. Mas, sem mais demoras, vamos já para o nosso segmento preferido desta semana e de todas as semanas. Sempre. Sara, o que é que tu andaste a ver? O que é que nós andamos a ver? Olha. Lucy in the Sky. Lucy in the Sky. Lucy Opa. in the Sky. Olha. É um filme de 2019, do fim de 2019. Nós já andávamos para ver há imenso tempo. Finalmente chegámos lá. Do Noah Hawley. É um filme muito a Noah Hawley. O Noah Hawley, se não sabem, é o criador de Legion e do Fargo. Fargo para a televisão. Exatamente. Portanto, a versão televisiva de Fargo. Que é quase uma série como American Horror Story, meio antológica, não é? Sim, é no setting, no universo do filme original de Fargo dos irmãos Coen, mas são histórias mesmo deslocadas no tempo, que estão, não sei sequer se todas estão rigorosamente tangencialmente ligadas à história original. Eu lembro-me que a primeira e a segunda temporada tinham detalhes winks que as ligavam à história do filme, mas depois da segunda temporada não me lembro se isso acontece. Mas o que eu acho que é impressionante em Fargo é a força do Noah Hawley como realizador, a criar atmosfera, a criar aquela sensação do mundo das personagens. Mas estamos ainda a falar de Fargo ou do Lucy in the Sky? Eu acho que vês isso em ambos. Sim. Vês a pegada dele. Vês muita pegada do Noah Hawley em Lucy in the Sky, mas vindo também de coisas como o Fargo. Porque aquilo que chama mais a atenção em Lucy in the Sky é a influência de Legion. Na realização, na montagem, na estrutura da temporada, que estão todos construídos intencionalmente para pôr o espectador num espaço mental muito particular. No caso de Legion, é num espaço mental de insanidade. O Lucy in the Sky é mais para transmitir a sensação de maravilhamento constante e de mudança de perspectiva. Sim, que a personagem da Natalie Portman sofreu no espaço e que agora a impede de funcionar na Terra. É um abrir de olhos, só um segundo no espaço. Eu acredito que iria mudar tudo. Sim. Pôr tudo em perspectiva. Pensar, esta vida mundana não significa nada. Ou pelo menos o filme consegue convencer-te muito, muito bem a ver o mundo dessa maneira. Sim. É essa a genialidade do filme, é que torna-te credível que esta mulher se comportasse desta maneira. Eu percebo. A cena é que o filme põe-te nos pés dela. Sim, e ela acaba a fazer nos sapatos dela. Ela acaba por fazer coisas mesmo más. Coisas mesmo más, mas tu estás sempre a dar-lhe a mão. Estás sempre a segui-la. Sim. E a fighting for her. Estás sempre do lado dela. O filme consegue pôr-te sempre do lado dela mesmo enquanto ela está a fazer as piores coisas. Coisas mesmo horríveis, mas... O filme põe-te sempre aliado. Portanto, sim, muito giro. Gostei imenso. Vejam. Também vimos o Watchmen. Acabámos Watchmen. Oh my god. Muito bom. Muito, muito bom. Eu gostei muito mais do meio-fim do que do início. Ok. Acho que cresceu de uma maneira muito bizarra.
e fantástica. Sim. Bizarra de uma maneira boa. Os primeiros episódios, eu confesso que também estava a perceber que isto parece muito bom, mas eu ainda não estou de todo dentro da coisa. Eu sinto que demorei um bocadinho até entrar. Ou pelo menos mais do que me costuma demorar a entrar para uma série que no fim acabou por ser fantástica. Genial mesmo. Por exemplo, Mandalorian, eu estava dentro daquilo a partir desde o primeiro episódio. Eu vi as falhas, vi os problemas que aquilo tinha, mas mesmo assim, a partir do primeiro episódio, I was in. You were hooked. Não tanto com Watchmen. Como tu dizes, foi ali a partir de meio, talvez do terceiro ou do quarto episódio, que a coisa realmente explodiu. E o mundo começou-se a abrir e tu começaste a perceber de todas as maneirazinhas como aquilo fazia referência à banda desenhada original, mas ao mesmo tempo estava a evoluir a banda desenhada. Sim. A série precisou de uns episódios até te pôr no mundo e para depois mas quando fez-lo muito bem. Yeah. Foi muita classe, a introdução de personagens da banda desenhada e todas as personagens são muito cativantes. São e o cast é bastante brilhante. É mesmo. E sim, e fala de tanta coisa, tantas causas sociais, tanta história e opressão e acho que falo de uma maneira muito interessante e muito importante também. Sim, absolutamente. O filme tem uma mensagem, a série tem mensagens sobre racismo e religião e explora-as de uma maneira muito boa, muito interessante. Sem dúvida. É extremamente política, muito mais política do que a maioria das séries se arrisca a ser atualmente. Porque eu diria que é a temática principal. Sim. É a temática principal desta season. Sim. Como era a banda desenhada Watchmen original? Eu não li. Eu li o livro original acho que umas 6 vezes, talvez. Ou li 5 e depois reli partes. E eu posso dizer com toda a confiança que há momentos naquele livro que mudaram a maneira como eu olho para o mundo. E não há muito, sempre importante. Não há muitos livros dos quais eu diga isto, mas o Watchmen original foi um deles. Mas o Watchmen é a banda desenhada, o livro original é brutalmente político, porque em 86 é a Guerra do Vietnã. É a Guerra do Vietnã, é o Thatcherismo na Inglaterra, porque isto foi escrito pelo Alan Moore. Portanto há aqui muita influência do Thatcherism na Inglaterra no fim dos anos 70. Informa muito da política que ali está. Mas sim, a Guerra do Vietnã, a corrupção na política americana. O livro não entra tanto na questão do racismo, é mais mesmo na direita versus esquerda, capitalistas versus comunistas, as guerras inúteis e a manipulação dos símbolos para representarem isso, dos quais não só são os próprios super-heróis, são símbolos disso. Sim. E o Alan Moore usa os super-heróis como uma metáfora para a política e para o mundo em que eles estão ali a acontecer. Sim. E são um sintoma disso também. Exatamente. Portanto, isso funciona bem dentro da história. Exatamente. Mas damn. Eu gostei muito disto. A Regina King é fenomenal. Se não há outra palavra. Fenomenal. Eu senti todas as emoções que ela transmitiu. Epá, eu não conheço muito da carreira dela. Também não. Eu sei que já a vi em algumas cenas, mas não sei bem exatamente o quê. Mas ela aqui... Lá está, mesmo sem ver a carreira toda dela para trás,
eu arriscaria a dizer que este provavelmente será a melhor interpretação dela, porque, epá, que interpretação. Mas ela já fez muita coisa grande também, dentro de televisão, I think. Lá está. E filme. Não conheço o suficiente da carreira dela para poder Sim. dizer com segurança. Mas, opá, a sério, toda... nós já estamos a falar disto há bué de tempo, mas isto é muita... É uma série fantástica mesmo. É daquelas coisas em que já estás só a dizer é bom porque é bom porque É é bom, bom. é bom porque é bom. Mas, honey, isto é... Yes? Oh my God! All right then. A minha Siri está a falar comigo, oh my God. Que é isto? Yeah. A Siri, tipo, de repente fala. Decidiu participar no programa. Mas ela interrompe muitas vezes durante o dia. A sério? É verdade. Isso acontece muito. The Big Brother is watching you. Eu começava a ficar preocupado. Yep. Que mais é que nós vimos? Nós vimos... Olha, o Hustle. The Hustle? The Hustle. The Hustle. Com a Anne Hathaway e a Rebel Wilson. É literalmente... Não é literalmente, mas eu diria em 80% da aproximação é cena by cena. Cena by cena. Cena by cena. Cena a cena, o mesmo filme. Eu estou a ter dificuldade com esta frase, eu preciso de ajuda com esta frase. É o mesmo filme, basicamente, que o Dirty Rotten Scoundrels. Pronto. Com o Steve Martin e o Michael Caine. O Michael Caine. Michael Caine. Que parece que estás a dizer Exatamente. a minha coca. A minha cocaína. Não, Michael Caine. O truque para dizer o nome do Michael Caine como se fosse o próprio Michael Caine a dizer o seu próprio nome Yeah? dizes a minha cocaína em inglês. Michael Caine. Michael Caine. Michael Caine. Michael Caine. Pronto, estás a dizer Michael Caine Michael na voz Caine. do Michael Caine. Michael Caine. Because he's London. He's from London, eh? He's from London. I don't know if it's North London or South London, but he's from around there, I guess. Ok. Pronto. Eu já passei demasiado tempo no UK, aparentemente. Aparentemente. Com um terrível sotaque. Mas o The Hustle, como tu disseste, é uma cópia de carbono Yeah. do Dirty Rotten Scoundrels. E é fun. Sim. É fun. É. Não é o mesmo filme. Não é hilariante como o Dirty Rotten Scoundrel. É bom para passar o tempo. Sim. Bocadinho. Que é a mesma coisa, como nós acabámos de provar, é exatamente o que tu dirias do Dirty Rotten Scoundrels original se tivesse sido feito por dois atores com menos química. Sim. Porque eu acho que o formato... Tal, como nós dissemos, este The Hustle de 2019 é exatamente a mesma estrutura, exatamente as mesmas interações. As mesmas referências, é quase um espelho. É o... O espelho feminino do... Sim. Mas como estas duas atrizes não têm uma química tão boa Sim. como a do Michael Caine e do Steve Martin, Sim. a escrita que lhes dão não vive só das interpretações delas. Sim. E a escrita, há momentos em que também não é grande coisa. Sim, eu acho que é mais pela escrita, porque as situações que eles inventam para espelhar o filme original... Aliás, eu acho que o filme, o Dirty Rotten Scoundrels, com o Steve Martin, já é um remake. Sim, por sua vez Não é? é um remake. É. Portanto, essa versão do filme não tem tanta piada. Eu acho que a culpa não é delas, sequer. Ok. É mesmo... isto é uma atualização do filme, mas não tem tanta piada. Se calhar também porque já conhecemos o original e estamos muito associados ao original. Olha Mas que eu acho que não. Porque Não é a mesma coisa. Porque se eu visse o original agora, Sim, ia rir-me muito mais do que com o The Hustle. sim. E não é por haver aqui uma nostalgia específica ao Dirty Rotten Scoundrels. A minha é nostalgia. Para mim não seria. Mas é fantástico. Não, o Dirty Rotten Scoundrels é muito giro, muito divertido. Mas este filme, o The Hustle, Sim. não podemos dizer que a culpa é da estrutura, do setting, das interações, do conflito, das complicações, porque
tudo isso é quase exatamente a mesma coisa. São as subtilezas, dude. São as subtilezas. Mas é giro perceber o quão semelhantes dois filmes podem ser e falharem. Um tem sucesso, o outro falha. E é mesmo um jogo de spot the differences. Sim. E Mas também tem influência o setting cultural e a época em que estamos a viver. Não é tanto este tipo de filmes que nós queremos neste momento, eu diria. Mas lá está. Não, ok, eu percebo o que tu queres dizer. Mas olha, houve momentos em que a Rebel Wilson me fez rir. Sem dúvida. Bastante. Não, I o filme tem piada. Tem piada. Não- E lá está, passa-se bem o tempo. Não tem tanta piada como o original. Sim. Ou O segundo. o segundo, a sequela. Who cares? Anyway, já estamos nisto há bué de tempo. Há imenso tempo. Acho que já chega de falar do que é que nós andámos a ver. Acho que sim. Portanto, Porque temos que falar de outras coisas que nós também andámos a ver. Quem diria? quem diria? Já depois da intro. Bem-vindos ao Cube Geek Show, um programa do Cube Geek onde mergulhamos nos temas mais geeks deste mundo. Eu sou o Gui e estou aqui com a Sara. Hey pessoas, tão entusiasmante. Muito entusiasmo anda por aqui. E nós sabemos que o Mandalorian já acabou tecnicamente o ano passado. Mas nós demorámos mais uma ou 2 semanas a chegar ao fim do Mandalorian. Para digerir Exatamente. cenas desse género. E a semana passada fizemos o primeiro programa do ano, que tinha de ser um programa especial, portanto não decidimos guardar um dia só para falar do Mandalorian, mas mais abrangentemente do que o Mandalorian em si mesmo, eu quero falar de westerns no espaço. E isto é um programa que oficialmente hoje é o primeiro programa de uma série de programas chamados No Espaço. No espaço. Exatamente. Hoje estamos a fazer cowboys no espaço, mas eventualmente havemos de fazer piratas no espaço. Piratas no espaço. Que se calhar é um bocadinho de overlap. Se calhar há semelhanças entre os dois. Entre piratas e cowboys. Mas vamos ver, se calhar alguns dos nossos exemplos não saberemos se serão piratas ou não. Mas por favor, continua. Para ti, Sara, o que é que define um western? Quando eu digo pensa num western, o que é que te vem à cabeça? Cowboys, espingardas, pequenas vilas texanas. Sim. ahm, Sempre como índios também. Índios, sim. Os índios são uma grande parte disso. Lá está. Yeah. É culturalmente redutor, Pois. mas é um género. É um género. E estão a fazer coisas melhores hoje em dia com esse género. É verdade. E esta é uma mutação, uma evolução interessante do género. Um crossover de géneros bastante giro. Mas sim, tu perguntaste sobre o western. É mais ou menos... É isso. É o Clint Eastwood, a sépia... Sépia, sim. Sépia, tipo, o rolar das ervas, das tumbleweeds. Exatamente. E a música que fizemos no início... Do Ennio Morricone. Ennio Morricone. Ennio. Morricone. Ennio. Para o filme O Bom e o Mau e o Vilão. Sim. E tantos outros. E tantos outros. A Missão. Mas esta música em particular é das músicas mais míticas do cinema. E acaba por definir todo o género. Acaba por ser a música dos westerns. Outras coisas muito também associadas aos westerns são os saloons, as lutas nos saloons. Uma booze, não sei se é uma booze específica,
Um tipo de álcool específico que eles bebem. Habitualmente ou é whisky, Whisky, yeah. ou bourbon, dependendo de onde estás nos Estados Unidos. Já não me lembro qual é que é de onde. Estou a ver o John Wayne a pedir um Exatamente. whisky. Depois, guess. depois há uma piada recorrente que é do herói num western. Mas isto já veio depois. Mas o herói num western que chega ao bar e pede água. Ou pede leite. Ou pede... Uma coisa que aparece muitas vezes quando eles querem parecer mesmo old-timey é dizem que pedem salsa parrilha. Salsa parrilha. Give me a glass of sauce pearl. Ou coisa do género. É mesmo uma palavra muito, muito estranha. Eu nunca percebi o que era salsa parrilha. Mas é uma coisa, é uma piada recorrente em algumas paródias do western, sátiras do westerns. Mas fizeste um bom trabalho de esconder que não sabes exatamente o que é. Yeah. Foi bom? Mas, para ser honesto, isto é toda a carreira do John Wayne. Sim. Exatamente. Completamente. O andar é a cena do John Wayne. É a cena dos cowboys. É a cena dos Estão ali cowboys. sempre com as... As virilhas assim. As virilhas assadas. As virilhas assadas. Assim, os joelhos assim um bocado fletidos. Exatamente. A mão no revólver, assim, os dedos assim a cintilar. Os dedos não cintilam, mas vocês percebem. Curious fact, os cowboys, aquilo que nós associamos, quando pensamos em cowboy como o herói do Velho Oeste, os cowboys não eram nada de especial. E aquela cena de terem as pistolas e dos laços, não, eles eram os gajos que andavam a tomar conta do gado e a única vez que usavam a pistola, onde alguma vez que fosse, era possivelmente para afastar uma cobra ou lobos. Sim. Eles não eram os gunslingers. Originalmente. Historicamente. Sim. Historicamente, essa figura do cowboy não era o herói naquelas Sim. bandas. Sim. Era só um gajo que olhava pelas vacas. Exatamente. Pronto. Mas existiam os caçadores de prémios e existiam os xerifes. Bounty Hunters. Os Bounty Hunters. Também é outra coisa muito típica dos westerns. Que eu sinto que estas iterações mais recentes de westerns e de space westerns focam-se bastante nos Bounty Hunters. Sim, porque é automaticamente uma personagem com mais conflito do que um gajo que toma conta do gado. Sim. O Bounty Hunter vem com o conflito built-in. Claro, é um one-way ticket para sarilhos. Shenanigans e sarilhos. Exatamente, se és um Bounty Hunter, está uma história toda só aí já. Mas estes westerns clássicos do Sergio Leone, do John Ford, com o John Wayne, com o Clint Eastwood, também acabavam por ter temáticas muito recorrentes, muito particulares. Na maior parte das vezes, a temática mais fundamental a isso é a ideia de um território ou de uma terra inexplorada nas fronteiras do território conhecido, com potenciais riquezas, mas muitos riscos. E as histórias das pessoas que se aventuram nesses limites. Yeah. Daí a fronteira do oeste. Sim. Going West. Era em busca de riquezas e fama e glória. Yeah. E portanto isso é uma das ideias muito frequentes nos westerns. Esses territórios áridos, difíceis de fazer crescer culturas, mas a serem com uns pioneiros muito duros, muito espertos, muito fortes, cheios de grit. Os westerns orgulham-se de terem grit. A ideia do homem contra a natureza, a lutar contra a tecnologia contra a natureza também. Sim. A civilização versus a natureza. E depois também a ideia desses homens, dessas personagens colonizadoras,
a defenderem-se de quem lhes queria roubar aquilo que eles tinham ganho. Portanto, ideias de justiça, ideias de conflito, ideias de usurpadores, de certa maneira, e de lutar sozinho pela justiça quando à tua volta só há caos. Yeah. São os conflitos mais frequentes nos westerns. Sim, sem dúvida. Há sempre um vilão, ou o vilão, noutra forma. Vilões específicos aos westerns. Sim. Que nesta situação são os donos dos ranchos, são os xerifes corruptos, são os donos dos bancos que querem roubar a terra às pessoas. Outros bounty hunters. Os índios, muitas vezes são vilões. São antagonistas, pelo menos. Of course they were. Ai, meu Deus. Yeah. Não, a sério, vê-se bem o povo americano. Que tipo de perspectiva Sim. tinha? É olhares para estes filmes antigos e veres a maneira como eles Caracterizam. fazem essa caracterização. É uma máquina do tempo. É posto nos pés de uma audiência que para quem aquela representação de índios era absolutamente normal. Sim, claro. Era assim que funcionava a sociedade. Claro, nós agora é que olhamos e vemos os problemas. Exatamente. Portanto, Mas é difícil julgar essas pessoas. não, sim, claro. E já falámos disso de outras vezes. Mas quando inserimos isso tudo no espaço, what happens? Especialmente porque essas viagens entre terrinhas e os limites e isso tudo, aqui temos viagens entre planetas e essas terrinhas, vilas, são representadas como planetas diferentes. Absolutamente. Tipo, a grandeza da cena é gigante. Porque o espaço, a exploração espacial tornou-se, para nós, para a nossa geração, essa é a nova fronteira. Sim. Esse é o novo oeste. Sim. Onde nós não sabemos o que é que há. Onde o ambiente é inóspito. Onde é arriscado ir. E é por isso que gostamos tanto de ficção científica. Procuramos esse tipo de conteúdo. Exatamente. Torna-se quase estranho de perceber como é que não acontece mais vezes, como é que nós não vemos mais space westerns, porque o sci-fi e o western, vistos desta maneira, parecem destinados a misturar-se. Sim, fazem muito sentido. E há pouca coisa, nós estivemos a ver os exemplos e... A não ser que vamos para definições muito vagas, muito abrangentes do que é sci-fi e do que é western, e se começares a abrir as definições, tudo pode ser tudo. Sim. Se quiseres começar a ser um bocadinho mais exigente, não há assim tanta coisa que encaixe nisto. Sim. Mas, por exemplo, eu tive a olhar aqui para a cena histórica e os primeiros space westerns, cowboys no espaço, começaram nos anos 30. Yeah. Com bandas desenhadas e folhetinhos. Ok. E foram evoluindo a partir daí. Portanto, o space western não é uma ideia nova. Não é uma ideia nova. E talvez a primeira grande coisa de space western foi, e eu agora vou surpreender-te, What? o Star Trek. Já tinha passado por uma lista qualquer que tinha. Já tinhas lido. Tinha Okay. o Star Trek. Ok, desculpa. Mas quero saber porquê, porque eu não fui ler mais. Peço desculpa ter assumido que não terias... Sabes como é que eu sou? Eu leio todos os cabeçalhos, não leio o conteúdo. Eu sei o que se está a passar, mas só tangencialmente. You and me both, sister. O que é que eu ia dizer? Os cabeçalhos. Star Trek. Star Trek. Explica-me Star Trek em western. Star Trek é um western no espaço, porque quando Gene Roddenberry foi vender a série, foi fazer o pitch original de Star Trek,
ele vendeu a série como sendo um comboio de carruagens pelas estrelas. Yeah. Portanto, aquela ideia Isso é bonito. dos pioneiros a irem para o oeste em montes de carroças, Sim. com aquela imagem do pano branco, a carruagem com o pano branco por cima, Sim. e o miúdo atrás a tocar violas com panelas penduradas. Opa, que imagem, a sério. Tão fixe. Esses comboios de carroças dos pioneiros que iam deserto adentro em busca de ouro e de água e de terreno fértil, mas pelo espaço. Foi isso que era essa a visão do Gene Roddenberry para Star Trek. Ok. Tem piada que não tem essa ideia de todo com Star Trek. Star Trek depois, em termos visuais, em tropes, Teve um finesse. é quase completamente sci-fi. Apesar de que quase todas as temporadas de Star Trek tinham sempre um episódio que era um western. Um western no espaço. Exatamente, sim, um western no espaço. Outro exemplo, Star Wars. O grande, o western no espaço. Do princípio, pronto, talvez não do princípio ao fim, Não. E momentos mais do que outros e se calhar filmes em particular mais do que outros. mas o primeiro filme e a primeira metade do primeiro filme então são 100%, é 100% um western. Desde aquilo que estavas a dizer, a aldeia perdida no meio do deserto, que é a casa do Luke Skywalker, que tem uma quinta de umidade, Yeah. e os nativos, the Sand People. They have fucking Sand People. Yes. Eles finalmente podem ser racistas contra os índios sem serem racistas contra. Let's just call them Sand People. Sand people, yes. Mas tens os The Sand. minority of the place. E são os habitantes nativos. Yeah. Os Sand People estavam lá primeiro. Yeah, eles estão tipo sempre. Fuck this shit! Não são esses que fazem. Não, esses são os Jawas. Ah, ok. Eu não sei muito de Star Wars, mas sei que tem umas infusõezinhas de. Tem imenso. for sure. Imenso. O Solo. O Han Ai meu Solo. Deus, perdi a voz. Vai. O Solo é muito western. Espera, o Han Solo, personagem do Star Wars, ou o filme Solo? Os dois, olha. Os dois. Os dois. Ele é muito um cowboy. Absolutamente. Yeah. Completa. Raiz, ele até tem o coldre. O holster. O holster com a zap gun ao lado. E, Yeah. e tem botas de cabedal e tem um colete De cabedal. de cabedal. E Só lhe isso. falta ter um chapéu de Só cowboy. lhe falta o chapéu. Como é que não lhe deram o chapéu, não é? Mas pronto. É o espaço. Não, eles deram-lhe o chapéu. Deram? No Indiana Jones. Pois. Que é essencialmente a mesma personagem. Pois é. Anyway. Não, mas toda aquela sequência inicial do Luke Skywalker na cantina, são eles a entrarem num saloon. Sim, os saloons são super. Estão em todas as iterações de Star Wars. Exatamente, não tens um Star Wars sem ter um saloon. Literalmente, tipo, animações, a série de televisão, o Mandalorian, tipo, tudo tem um saloon. Por exemplo, o Boba Fett, quando anda, ouves o som de esporas. Gross. Porquê gross? Não sei, o que é que são esporas? Tu disseste Boba Fett e eu tipo, e o Boba Fett. Sabes que eu penso sempre que o Boba Fett Sim. é aquele monstro enorme, Não, o Jabba the Hutt. Esse é o Jabba the Hutt. Oh, god damn it. Não. Sim. Vão-me tirar o cartão geek. Não. Jabba the Hutt e esporas, isso vai-me manter acordado esta noite. Oh meu Deus. Isso é perturbador. O que é esporas? Esporas são umas estrelas metálicas com pontas aguçadas que os Os ninjas. cavaleiros usam presas ao calcanhar da bota
para espicaçar o cavalo nos flancos, magoando-o e fazendo-o correr mais depressa. Odeio. E que quando um cowboy anda com as suas botas com esporas e entra no saloon, é aquele som do do metal nas esporas, que é outro daqueles sons típicos dos westerns. Portanto, Agora é que eu cheguei à imagem do Jabba the Hutt com esporas, Exatamente. com botas e esporas. Agora é que é muito perturbadora essa ideia. Exatamente. Mas olha, ok, obrigada. Eu não sabia que isso se chamava uma espora. Nunca, não saberia. E aparentemente o Boba Fett tem esporas nas botas. Pronto, ok. É o efeito sonoro que eles usam quando ele está a andar. Quando ele está a andar, mas nunca vemos. Não vemos, não. Fantástico. Mas Mas eu gosto disso. lá está, ele é um bounty hunter. Sim, Os sim. bounty hunters vêm dos westerns. É claro que ele vai ter esporas Sim. nas botas. Yeah. Não, sim, eu acho que nunca tinha pensado nestas subtilezas todas. Especialmente no Star Wars. Isso, só o facto daquilo deles estarem o tempo todo em desertos Yeah. e em canyons. Yeah. É muito sépia. É. Exatamente, é muito sépia. Quando é sépia é um western. Yeah. You learn it here first. Not at all. Isto é tipo tão século passado. Mas, por exemplo, também o Solo, como tu estavas a dizer, o Solo é completamente um western. Até tens o raio do ataque ao comboio. Yeah. Eles vão roubar um comboio. Yeah. Sim, exatamente. Com o grupo de bandidos. Eu adoro. Eu gosto muito do Solo. Eu sei que ninguém gosta do Solo. Eu gosto mais do Solo do que do Last Jedi. There's a lot to unpack there. Eu se calhar preciso ver os dois, mas acho que o género é coerente. Apesar de ter sido um mestre de produção. O Solo. Sim. E para mim o outro não é coerente. Mas se calhar o western tem qualquer coisa a ver com isso. Provavelmente sim, porque... É um tom, eu gosto de tom nas Exatamente, coisas. exatamente. Eu prefiro tom do que não haver tom nenhum. E o western dá uma layer de tom. Então, pergunta. O Solo tem um tom muito bem conseguido, do princípio ao fim. Sim. Muito coerente no seu tom, mas a estrutura e o ritmo all over the place. Por outro lado, Sim. o Last Jedi, não, Last Jedi, sim. o Rise of Skywalker, o mais recente. Sim. A estrutura até está boa, o ritmo até está bom, Sim. mas o tom do filme, não, esta não é Talvez por aí seria uma fair comparison. Mas Mas o que eu tinha acho que de tudo e das últimas opções que deste também para o Solo, acho que cresce de uma maneira mais interessante. Eu gosto daquele passado dele, eu gosto daquelas personagens, eu gosto daquele final. Eu vou explicar o meu problema com o Solo. É que no terceiro ato, quando começa o terceiro ato, o filme parece que volta ao início e eles estão-te a dar exposição outra vez, estão-te a apresentar um conflito novo, estão-te a apresentar personagens novas. Ok, yeah. E o filme que até estava a construir bem até aí, tu querias um terceiro ato muito bom, não, volta atrás, e é nesse momento que eles te apresentam aquela pirata que andava a chatear o Han Solo num Mexican standoff. Sim. Que é uma das cenas mais giras do filme, é quando eles têm aquele Mexican standoff, pistolas todos apontados uns aos outros. Sim. Outro momento brutalmente western no filme. Sim. Mas essa cena está absolutamente no lugar errado. Ok. Tu já viste o filme mais vezes do que eu, Sim. portanto eu preciso de rever. E para mim, eu gosto imenso do tom do filme, mas o facto de haver essa quebra completa no início do terceiro ato, estraga-me a experiência. Yeah. Ok. That's fair enough. Agora,
temos que falar, já falámos destes dois de Star Wars, temos que falar de Mandalorian. Vamos falar de Mandalorian. Um bocadinho, não nos vamos alongar imenso. Mas Mandalorian, é por causa de Mandalorian que nós estamos aqui. Estamos aqui hoje. Exatamente, reunidos. Obrigada Mandalorian. Exatamente. E todas as pessoas que estiveram envolvidas no filme. Exatamente. Porque nos trouxe para este momento. E os nossos 7 ouvintes? Os 7 ouvintes, olha, obrigada 7 ouvintes, a sério. É por vocês que nós continuamos a fazer isto. Obrigada, a sério, eu penso sempre em vocês. Obrigada. Vocês sabem quem são. Vocês sabem quem são? Wink. Yeah. Mandalorian. Opa, ok. É assim, eu preciso de falar disto. E eu sei que já disse isto. Mas Baby Yoda. Baby Yoda Show. Devia-se chamar Baby Yoda Show. Sim. I would... Ou então Mandalorian. The Mandalorian. Entre aspas, Baby Yoda Show. Então e se fosse The Mandalorian and the Baby Yoda Show? Não. The Mandalorian and Baby Yoda Mandalorian show. Baby Yoda. Baby Yoda and Mandalorian. Não. The Baby Yoda Show featuring The Mandalorian. Estou a gostar mais desta opção. Jesus. Tipo, tá um vento aqui nesta casa. Yeah. Faz assim uns barulhos. Portanto, se tiverem a ouvir barulhos, não somos nós. não são puns. É o vento lá fora, ok? Só a dizer. O Baby Yoda é um dispositivo fantástico também de western. É muito a ideia de temos que salvar alguma coisa, alguém ou alguma coisa. E eu acho que é uma narrativa muito gira para uma série, mas especificamente com estas tonalidades de western e ficção científica. Eu concordo. Eu acho que a ideia da criança que tem de ser salva é um MacGuffin muito bom para um western, onde aquilo que caracteriza as personagens principais, os protagonistas, sejam os cowboys, sejam os bounty hunters, sejam quem seja, habitualmente é uma personagem que está moralmente ambígua ou moralmente deteriorada por ter vivido tanto tempo naquele caos, naquele mundo sem lei. E a ausência de lei pô-lo na corda bamba moralmente. Ele tem um código moral, mas tem dificuldade em segui-lo às vezes. Tem dificuldade em encontrar-se. E isto é verdade tanto para as personagens do John Wayne como, por exemplo, para o Han Solo. Verdade. É o mesmo padrão, é o mesmo ciclo de personagem. O mesmo arco de personagem. Yeah. E para uma personagem dessas, moralmente indecisa, num ambiente onde tudo a estimula a ser desonesta, dar-lhe um motivo para ela seguir a honra, código moral. seguir um código moral, é um conflito excelente para uma personagem. Que é exatamente o conflito para o filme Lone Wolf and Cub, de 1972, que é um filme de samurais. Yes. 1972, realizado pelo Kenji Misumi. E nós hoje não vamos falar de filmes de samurais. Nós sabemos que metade de Mandalorian é filmes de samurais, não nos esquecemos disso. Vamos fazer um episódio específico. Mas filmes de samurais merecem a sua própria... É a sua própria categoria. É a sua própria categoria e não queremos esgotar, não queremos fazer mal o tema dos filmes de samurais hoje. Quando falarmos de samurais, falamos de Mandalorian. Outra vez. Sim. Pegamos no que diríamos de filmes de samurais relativamente a Mandalorian. Precisamos de fazer uns TPCs, basicamente. Precisamos fazer muito mais investigação no que toca a filmes de samurais e história do cinema japonês. Nós fazemos isso. Digam-nos nos comentários se estão interessados, mas é só para explicar porque é que hoje não entramos muito em filmes de samurais. Mas quem se pudesse queixar que o Baby Yoda não tem origem nos westerns, temos o filme Três Padrinhos, Three Godfathers, de 1948, onde são exatamente
3 personagens moralmente ambíguas que de repente têm de salvar um bebê. Oh. E... É fofinho, eu gosto fofinho. desse. Eu gosto de personagens que aparentemente são caóticas e perigosas, e gosto quando esse tipo de personagens são deparadas com um conflito e uma necessidade e um dever que as faz tornar tão sweet. Sim. Eu acho que isso é um dispositivo muito bom para uma história. Mas sim, Mandalorian. Dá-me exemplos de momentos western. O filme começa, a série, o primeiro episódio de Mandalorian começa com ele a ir a um saloon a laçar um gajo. Pois é. É all about the saloons, man. It's all about the saloons. All about the saloons. É como... É o equivalente western a uma aventura de fantasia começar com... E vocês estavam todos sentados numa taberna a beber mead... Yeah. Quando something or other. Yeah. O equivalente dos westerns é a história começa num saloon. Yeah. And shenanigans ensue. Shenanigans be ensuing. Mas, por exemplo, o quarto episódio de Mandalorian, o Sanctuary, que é quando ele chega com o Baby Yoda a uma lua de Endor e é uma floresta e há um settlement de mercadores e ele encontra lá a mulher, como é que ela se chama? É interpretada pela Gina Carano. Sim, eu não me lembro da Soldier. Cara Dune. Cara Dune. A Cara Dune. Quando ele encontra a Cara Dune, esse episódio é diretamente inspirado no filme Os Sete Magníficos de 1960, que é a história onde o Kurosawa. Não, o do Kurosawa são Os Sete Samurais. Sim. Que é o original a partir do qual Os Sete Magníficos exato. foi inspirado. Certo. Sim. O filme de samurais veio primeiro. Exatamente. Yeah. Portanto, o Akira Kurosawa realiza em 1954 o filme Sete Samurais e depois, em 1960, é que vem o filme Os Sete Magníficos, que é essencialmente é a tradução para western da mesma história, das mesmas personagens dos Sete Samurais. E era Os Sete Magníficos é um dos filmes preferidos do George Lucas. Ok. Portanto, faz sentido. Muito do western que nós vemos em Star Wars vem deste filme, porque era um dos filmes preferidos do Lucas, e o quarto episódio do Mandalorian é, mais uma vez, um retelling da história dos Sete Magníficos. Onde tens uma data de bandidos ou pessoas moralmente ambíguas que se juntam para proteger uma cidade de um ataque de bandidos. Sim. É um western. É um western. É um western no espaço. Outros, por exemplo, num dos últimos episódios do Mandalorian, quando ele pega numa laser Gatling gun. Sim. Também é uma cena clássica do filme Wild Bunch de 1969. Onde também eu reconheço esta cena. a imagem da metralhadora rotativa Já foi usada imensas vezes. Exatamente. Yeah. Eu nunca tinha pensado nisto, mas essa metralhadora gigante, que é sempre um set piece por si só num filme, e sobretudo nos filmes de ação. E a primeira vez que eu vi que essa imagem me apareceu foi com os filmes de action heroes dos anos 80 e 90. Havia sempre uma cena onde o Schwarzenegger ia pegar numa espingarda dessas e matar toda a gente. Yeah. Vimos isso há pouco tempo no Exterminador Implacável. Sim. E eu nunca tinha feito a ligação a que
essas metralhadoras vêm dos westerns também. Também não teria feito a ligação. Mas Agora faz todo o sentido. sim, é a mesma arma, está a ser usada com o mesmo propósito. Yeah. Mesmo dentro do filme é usada com o mesmo propósito. Yeah. Olha, o Matrix. O Matrix A cena no Matrix. também é. Ele a salvar o Morpheus. Yeah. Olha, mas e eu tenho um exemplo Ok. que eu sei que tu sabes Sim. de música. Então, ok. Então, vamos ver outras coisas de Space Westerns Sim. mais recentes em géneros diferentes. Música, go. Knights of Sidonia. Tão bom. Dos Muse. Tão bom. É assim, a cena é, nós vemos o videoclipe e não fazes ideia do que é que está a passar. Sim. Não fazes ideia nenhuma. Mas isso é parte do género, almost. Sim. Um videoclipe a fazer tipo space western vibes. Yeah. É isso. Está muito bem retratado. Mas não percebes nada do que está a passar. Há um CD que voa em cima da mão de alguém e é tipo um poder, something like that. Mas ao mesmo tempo tem-los vestidos de cowboys em saloons. Cowboys, eu lembro-me assim muito dourado, muito prateado, acho eu. Ele anda em cima de um unicórnio a determinada altura. Sim, e a mulher anda em cima de um unicórnio. Mas também e é uma mulher muito western também, tipo, toda os traços faciais dela é muito algo que eu associo ao western, for some reason. Mas, Há um robô lá pelo meio. Há um robô lá pelo meio. Yeah. Vejam o videoclipe. Vale a pena. Olha, é este o link do Instagram. Vou pôr um link diário. Para o Por episódio. Knights of Sidonia. Mas olha, eu falei só do vídeo, mas a música propriamente dita também remete muito para esse state of mind, almost, tipo, para esse género. Funciona muito bem. Porque é muito... É muito rock and roll, Sim. almost heavy rock, Sim. com muita música eletrónica ali pelo meio. Mas como é que isso remete para western? Western, space western. Space western. Right. Não sei porquê. Isso Faz-te funciona sentido. bem. Ok. Faz-me sentido. Anime. No anime, surpreendentemente, há... Surpreendentemente ou não, porque não é nada surpreendente, mas Não. em anime há alguns exemplos muito clássicos de Space Westerns, como o Cowboy Bebop e o Trigun. Space Dandy Space, esse também é conhecido. Visto Space Dandy Space Dandy. o Trigun? Não. O Trigun é muito giro. Tem toda a sensação de um western. É um gajo que é o Vash Stampede, que é o melhor pistoleiro, nunca falha, Claro. mas nunca quer disparar, é um pacifista completo. E qualquer cidade onde ele vá, há pessoas a tentar apanhá-lo porque ele tem um bounty, tem um prémio na cabeça de 1 bilhão, é uma quantidade ridiculamente alta. Então toda a gente o quer. E então, por onde quer que ele vá, a cidade é destruída, mas porque as pessoas querem apanhá-lo e ele é um pacifista. E nunca deixa... Mas é brutalmente competente. É muito tolo, mas se conseguirem ultrapassar os primeiros 6 episódios, depois começa a ser bom. Isso hoje em dia é muito commitment. Eu sei. Olha, lembrei-me de um que eu não vi em nenhuma lista. Será que é? Será que não? O Alita Battle Angel. Eu diria que não. É pure sci-fi. É- Eu acho que há ali qualquer coisa de western, though. Tem alguns elementos visuais. Visuais, se Visualmente, calhar. sim. Talvez tu conseguisses associar aquilo a um western. Porque eu acho que isto não é a primeira vez que nós estamos a fazer esta associação. Maybe. Eu lembro-me disso vagamente. Também há Bounty Hunters, também há um saloon. You get what I'm saying? I do. Portanto, Yeah. há aí qualquer coisa. Maybe, yeah. Acho que se calhar merece que
voltemos a ver Voltemos a pensar com no esses assunto. olhos, Yeah. mas sim. Havia, olha, exemplos de jogos. Quer dar um exemplo de jogo? O Borderlands. O Borderlands. Oh, pá. Borderlands é Space Western na sua essência. Completamente. É tudo também sobre Bounty Hunters. Vault Hunters. Vault You're a Hunters, Vault neste caso, Hunter. sim. E tem todo. É um spaghetti western Yeah. no espaço, literalmente. Andas por desertos enormes. Sim. Tens cidadezinhas isoladas. Tens montes de armas. Sim. Tens muita cena de seres a pessoa que está ali a proteger o aldeamento, com ondas e ondas de inimigos a virem, e tu estás ali a tentar impedir que eles cheguem a um objetivo. Visualmente é completamente um western. Não, pronto, não é completamente um western, tem muitos elementos de ficção científica, mas olhas para aquilo e parece o setting de um western. É laranja. Sépia. Novamente o sépia. O sépia. O laranja é o sépia dos jogos. Aparentemente. Não, o sépia é o sépia dos jogos. Verdade. O Fallout New Vegas Pois é sépia. abusa do sépia, Verdade. mas por sua vez também tem muitos elementos de westerns. Muito mais do que muito mais do que o Fallout 3, por exemplo. É um western sci-fi. Tanto que o Cowboys and Aliens também é. Qual é o Cowboys and Aliens? Acho que há um filme chamado Cowboys and Aliens. Há um filme chamado Cowboys and Ou Aliens, Aliens and Cowboys. mas não se passa no espaço. Pois não, era isso que eu ia dizer, porque o Fallout também não se passa no espaço. Verdade. Era por isso que eu estava a mencionar. Bem visto. Era essa a razão. Bem visto, bem visto. Nessa onda temos o Space Cowboys, que não é nem sobre cowboys. Nem sobre o espaço. Não, é sobre o espaço, Ah, ok. mas não tem nada a ver com cowboys. Ok. Mas chama-se Space Cowboys. Eles queriam ser Cowboys e não conseguiram. Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy. Eu só precisava de get that out. Yeah. Guardians of the Galaxy. Guardians Pronto. of the Galaxy é um space western. Bandidos a juntarem-se em saloons. Yeah. Com ambiguidade moral. Yeah. é bastante o Firefly, O Firefly. que ainda não falámos. Como é que não falámos? É tipo o principal. Vamos ver quanto tempo é que ainda temos. Vamos ver. Let's go out with a bang. Expandir. Vamos falar de Firefly e Serenity. Mas para dizer que o Guardians of the Galaxy é muito Completamente. inspirado no Firefly. Completamente. For sure. Eu não via Firefly O Serenity. desde que o filme saiu. Acho que vi tudo na altura. Vi a série antes ou depois do filme, já não me lembro, mas sei que vi as duas coisas muito, muito próximas uma da outra, mas não revi nada até agora. E tendo visto ontem outra vez o Serenity, o filme de 2005, é que torna-se tão óbvio que o James Gunn foi buscar imenso ao Serenity. Yeah. Ou Whedon. Desde as relações entre as personagens, ao setting dentro da nave, à maneira como a personagem do Peter Quill se comporta. Ele também é uma espécie de bounty hunter, right? Ele é um criminoso. É um criminoso. É parte da resistência. Agora estás a falar do Malcolm no Firefly. Estamos a falar do Pensava que ainda estavas a falar do Guardians of the Galaxy. Sim. E lá está. Só explica que são assim, interchangeable, são o mesmo filme. Exatamente. Não, mas o Peter Quill nunca fez parte de uma rebelião, mas a personagem do Malcolm no Serenity é um ex-soldado dos rebeldes. Sim. Certo. Portanto, no universo do Serenity, do Firefly, aliás, houve uma antiga guerra civil no sistema solar, onde os planetas do Outer Rim, os planetas da periferia do sistema solar, se revoltaram contra a aliança dos planetas centrais.
Yeah. Quase uma analogia do norte versus o sul da Guerra Civil Americana. Sim. E Verdade. o Malcolm estava do lado dos planetas da periferia. Sim. Ok. Portanto, Serenity também pega, mais uma vez, nesta ideia dos territórios periféricos, Sim. onde há mais perigo, onde há mais bandidos, onde há menos governo, há menos leis. Eles vão ao edge. Exatamente. Yeah. E muito uma ideia que surge nos westerns, muitas vezes, é a de que estes heróis dos westerns que mantêm a lei, que é a única pessoa na cidade que vai defender a justiça e proteger as pessoas dos bandidos, estes cavaleiros, estes heróis, são uma raça perdida. Fazem parte de um passado que se está a desvanecer. E são os últimos representantes desse código moral que havia. Que, por sua vez, põe-nos muito em linha com mitos medievais dos cavaleiros andantes. Que, por sua vez, também são as duas coisas que dão origem a Star Wars, não é? É Westerns e o Rei Arthur. Sim. Mas Serenity também transmite muito, muito essa sensação do passado que se perdeu. Sim. E da personagem do Malcolm ser um herói desiludido. Ele já foi um cavaleiro, ele já foi um cowboy, mas agora o mundo, the world has moved on, e ele é um dos últimos exemplares dessa raça perdida. E sente-se frustrado com isso. Exatamente. Yeah. E o filme e a personagem dele representam tão bem essa sensação e esse trope central aos westerns. Yeah. Para além do facto de eles serem bandidos e estarem a assaltar bancos e estarem... E vestem-se de cabedal. Exatamente. E tem o... Tem coldres com pistolas, Exato. tem Mexican standoffs, Tipo tudo. tem a prostituta com o coração de ouro e os bordéis. Yeah. Tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. Eu não conheço a história assim tão bem porque eu só vi o Serenity ontem. Yay! Mas gostei muito do filme e acho que é um ótimo exemplo do género. Acho que se calhar é o exemplo mais space western de todos eles. Talvez. Talvez, sim. O mais assumidamente space western. Sim. Acho que tenho de concordar. Acho que sim. E não admira que o pessoal queira que volte. E se calhar teremos uma produção, eventualmente. Vamos ter pelo menos a segunda temporada do Mandalorian. Sim. Que eu acho que vai estimular muitos... Já estimulou. Vai estimular muito mais space western. Yeah. Por aí, a Tem andar. sucesso. Então se Star Wars está a fazer, é para seguir. Yeah. Portanto, deixem-nos nos comentários quais são os vossos space westerns preferidos, que referências a westerns no espaço é que nós nos esquecemos aqui hoje. Yeah. Não se esqueçam, sigam-nos no Instagram, é lá que nós pomos os nossos updates todos, é lá que nós gostamos de conversar com vocês. Eu fui o Gui, estive aqui com a Sara. Adeus, pessoas. Fiquem bem e até à próxima.